A Rússia acredita ter a estratégia ideal para conquistar a importante cidade ucraniana de Pokrovsk. Ela acha que a Ucrânia nada pode fazer diante dessa estratégia. Enquanto as forças russas cercam a cidade e ocupam outros assentamentos, a queda de Pokrovsk será acelerada. Rússia iniciou um cerco a uma cidade perto de Pokrovsk, mas não previu que a Ucrânia usaria essa estratégia contra ela para reforçar a cidade que a Rússia quer cercar. A linha de frente da Ucrânia usou com genialidade o movimento de pinça para dar às tropas um alívio necessário. Embora Pokrovsk seja o principal objetivo da Rússia aqui, a impressionante inversão do roteiro russo pela Ucrânia concentrou-se na linha de frente de Dobropilha, especialmente na região acima de Minarad. Na região, a Rússia tenta formar uma pinça para tomar Mirad, abrindo outra rota rumo a Pokrovsk e cercando a cidade devastada. A Rússia estava perto de completar o movimento de pinça. Em 13 de novembro, o New York Times noticiou que a pinça estava prestes a se fechar, pois restava apenas uma brecha de 3 quilômetros de largura que as tropas ucranianas poderiam usar para sair de Minarad. Se essa brecha se fechasse, as tropas ucranianas ficariam encurraladas. Movimentos de pinça são simples, mas muito difíceis de executar. O Changing Minds explica o básico dessa manobra. Um país atacante envia 2 colunas, uma à direita e outra à esquerda da posição inimiga. Você pode trocar direita e esquerda por norte, sul, leste, oeste ou qualquer direção. A questão é que a pinça cria uma situação em que as tropas inimigas são forçadas a lutar em 2 frentes. Quando a pinça se fecha, as tropas atacantes avançam para dentro, atingindo o bolsão criado e eliminando tudo dentro dele. A Rússia conhece bem essa estratégia. A Batalha de Stalingrado foi devastadora para a Rússia em baixas, mas também foi uma vitória do país. E venceu essa batalha, diz o Changing Minds, porque executou um movimento de pinça que fez as forças russas cercarem 250 mil soldados alemães. Lentamente, mas com certeza, a Rússia apertou o cerco aos soldados alemães, atacando de todos os lados, ao mesmo tempo em que esperava pacientemente enquanto os deixava morrer de fome. Quando as forças alemãs se renderam, sobraram só 91 mil soldados, ou seja, 159 mil morreram. O objetivo da Rússia é um movimento de pinça semelhante, mas em escala menor, em Minarad. Isso torna o objetivo da Ucrânia simples: impedi-los. A Euromaidan Press diz que a Ucrânia já avançou bastante nesse sentido, em uma ação que ela descreve como vinda diretamente do comando ucraniano. Segundo o veículo, o país pode ter realizado a ação mais importante da campanha de Pokrovsk. Quanto à defesa da cidade antes do inverno, isso pode enfraquecer futuros ataques russos. Tudo começou perto do assentamento ucraniano de Radinska, outra cidade visada pela Rússia, ao tentar tomar Pokrovsk. O relatório de 14 de novembro da Euromaidan Press diz que os operadores de drones da Rússia foram o próximo alvo. O reconhecimento aéreo sobre Radinska permitiu à Ucrânia identificar os operadores de drones que, dias antes, tentaram sem sucesso montar uma base em uma mina a leste de Rodinska. Esses operadores não duraram muito. A Ucrânia mandou um Su-27 lançar uma bomba guiada por uso geral, 62JD-AM americana no local, destruindo-o na hora. O Joint Direct Attack Munition foi ideal para esse ataque, sendo um kit guiado ar-superfície acoplável a bombas de até 900 kg. Segundo a Marinha dos Estados Unidos da América, o Joint Direct Attack Munition transporta carga pesada ideal para destruir estruturas reforçadas e bunkers. Uma vez lançado da aeronave, o Joint Direct Attack Munition usa um laser, sistema de posicionamento global ou ambos para navegar até seu alvo. A arma é tão precisa que erra menos de 20 pés, e a Ucrânia pode lançar várias ao mesmo tempo para atingir os alvos com força. Não foi necessário. Um Joint Direct Attack Munition bastou contra os operadores de drones de Radinska. Mesmo assim, a Ucrânia lançou outra dessas bombas guiadas logo depois. Após neutralizar operadores de drones, a vigilância ucraniana localizou outro grupo de soldados russos perto de Radinska. Esses soldados tentavam fortificar um prédio, possivelmente para usá-lo como base em uma incursão mais profunda na cidade. Eles nunca tiveram a chance. Outro ataque aéreo com Joint Direct Attack Munition foi ordenado e, segundo a Euromaidan Press, destruiu as fortificações e eliminou vários oficiais que lideravam as incursões na cidade. A Ucrânia foi além.
Militani afirma que a Rússia tentava infiltrar soldados em Radinska durante esses eventos. Esses soldados tentaram se reunir no prédio. A Ucrânia foi atrás deles, aproveitando a neblina densa e um veículo blindado para eliminar os soldados russos. As forças russas conseguiram levar tanques para Radinsk, segundo o portal, e os ocupantes também estavam usando drones visão em primeira pessoa ou de visão em primeira pessoa para dar cobertura a esses tanques. A Ucrânia avançou sob neblina no ataque inicial, dificultando a ação dos operadores de drones visão em primeira pessoa. A Ucrânia eliminou as forças russas e tanques infiltrados em Radinska. A estratégia da neblina funcionou. Mais soldados russos foram achados em um complexo industrial na cidade e eliminados com JDAMs. A Rússia desviou a primeira bomba guiada da Ucrânia com guerra eletrônica, mas a segunda acertou o alvo, e as tropas russas foram expulsas de Radinska. A cidade estava segura, mas a Ucrânia ainda corria perigo. Enquanto as forças russas cercavam Mirnarad, a Rússia provavelmente pensava que a Ucrânia ignorava esse cerco por estar focada em Radinska. A realidade era que os ataques aéreos ucranianos eram apenas um prelúdio para uma manobra extremamente inteligente que a Rússia jamais antecipou. Um ataque falso. Com o sucesso em Radinska, a Ucrânia percebeu que estava com impulso, e o impulso traz consigo oportunidades, algo que as forças russas também teriam percebido. A Ucrânia aproveitou o medo da Rússia e simulou um ataque, fazendo parecer que suas forças tentavam assaltar as tropas russas por todos os lados, segundo a Euromaidan Press. Uma reversão do movimento de pinça, mas com a Ucrânia fechando a armadilha. As tropas foram posicionadas e movimentos feitos para convencer a vigilância russa de um ataque iminente. Isso alcançou 2 objetivos para a Ucrânia. Primeiro, colocou as forças da Rússia na defensiva. Após o ataque fracassado em Radinska, eles recuaram para fortalecer as defesas contra as ondas ucranianas. Em segundo lugar, esse recuo também significou que a Rússia desistiu de suas tentativas de alcançar os soldados que a Ucrânia já havia cercado, deixando essas tropas isoladas e vulneráveis aos ataques ucranianos. A Rússia apostava na força dos números para se defender, enquanto a Ucrânia se preparava, o que diminuiria a população ucraniana. E se Vladimir Putin conseguisse o que queria, lançaria outro ataque contra Rodinska para aproximar ainda mais o movimento de pinça da Rússia de sua conclusão. A Ucrânia acompanhou os passos da Rússia e então surpreendeu com uma ação inesperada. A Ucrânia passou a revezar tropas em Mirnarad, enquanto a Rússia focava em Dobropilha, destino aparente dos ucranianos. Isso mostrava que as forças do país perderam o foco do objetivo principal da operação. Com a Rússia distraída, a Ucrânia começou a retirar o pessoal ferido de Mirnarad enquanto enviava soldados frescos para a cidade. Suprimentos e munição foram enviados a Minarad, fornecendo às tropas cercadas pela Rússia o necessário para romper o avanço inimigo. Realizaram uma manobra de engano exemplar. Manobra: pressionar um setor, forçar o inimigo a mover reservas e usar a brecha para reforçar ou retirar tropas de outro ponto, segundo a imprensa Euromaidan. E a Rússia caiu direitinho, completamente. Isso não significa que o contra-ataque da Ucrânia para distrair as forças russas tenha sido totalmente falso. A Ucrânia enviou tropas ao norte de Radinska, parte essencial do plano. Esses soldados nunca enfrentariam as forças da Rússia, mas precisavam ser vistos pela vigilância russa, para parecer que a Ucrânia estava atacando. Enquanto soldados enganavam os ocupantes, a Ucrânia enviou comboios de evacuação para Mirnarad, protegidos por contramedidas eletrônicas. Comboios evacuaram soldados feridos e levaram suprimentos às tropas ucranianas na cidade, renovados e com novos membros. Os defensores de Mirnarad da Ucrânia agora estão prontos para manter a linha onde antes estavam à beira do colapso sob a pressão da Rússia. E o mais incrível de toda a operação também é o mais humilhante para Putin e suas forças. A Rússia caiu nesse truque tão completamente que a Ucrânia o fez sem perder nenhum soldado. A Ucrânia esfregou sal na ferida russa ao usar também a ofensiva da própria Rússia em Pokrovsk contra ela. Lembra que dissemos que a Ucrânia estava simulando um movimento de pinça próprio? Como visto no vídeo, esse movimento exige que forças cerquem o inimigo de 2 lados. Soldados que avançaram ao norte de Radinska cobriram o primeiro lado e prenderam as reservas russas em Dobropilha.
Sobre Pokrovsk, a Ucrânia já mantinha as forças russas presas ali sem grandes esforços. Como em Radinska, forças russas tentam tomar Pokrovsk. Em 11 de novembro, a British Broadcasting Corporation (BBCI) informou que a Rússia avançou ainda mais em Pokrovsk sob neblina. Parece usar a mesma tática que a Ucrânia usou para evitar drones visão em primeira pessoa russos em Radinska. Mais recentemente, depois que a Ucrânia executou seu truque genial, a Rádio Europa Livre Rádio Liberdade informou que a Rússia lançou um ataque noturno contra Pokrovsk em 15 de novembro. Um ataque aéreo com 135 drones e 3 mísseis foi lançado na cidade. 2 mísseis e todos os drones, menos 41, foram abatidos. A Ucrânia não registrou vítimas no ataque recente. No entanto, o ponto que estamos destacando aqui é que um contingente maciço das forças que a Rússia poderia ter usado para descobrir que a Ucrânia estava fingindo sua própria tentativa de pinça. Nunca perceberam nada porque estavam muito envolvidos na batalha por Pokrovsk. Tudo o que a Ucrânia precisava fazer era manter a Rússia ao sul da linha férrea que leva a Pokrovsk, e a ilusão estava completa. A Ucrânia precisava evitar a queda de Pokrovsk para executar sua estratégia em Mirad. Se Pokrovsk caísse, milhares de russos avançariam sobre Radinsk e Minara, e o engano ucraniano ruiria. A coordenação foi fundamental em tudo isso. Segundo a Euromaidan Press, as tropas ucranianas defendem 2 cidades e coordenam ações para mantê-las estrategicamente viáveis e conectadas por corredores logísticos, destaca o relatório sobre a estratégia de engano da Ucrânia. Talvez Putin veja ironia nisso. O foco de Putin em conquistar Pokrovsk, concentrando a maioria de seus soldados da região de Donetsk lá, permitiu à Ucrânia reforçar Minara. Isso nos leva ao próximo evento em Donetsk. O que a Ucrânia fez garante a segurança de Mirarad. Depende da definição, mas Minarad não está segura. A Rússia não parou de atacar. A Ucrânia fez uma manobra de engano para reforçar a cidade, mas o cerco russo continuou. Esse nunca foi o objetivo. Se fosse, o ataque falso da Ucrânia teria sido real e haveria uma grande batalha. Mirad agora pode ter certeza de que é improvável que a Rússia conquiste a cidade antes do inverno ucraniano. De fato, se confirma. Dissemos no início do vídeo que o principal objetivo da Ucrânia com esse truque era resistir até a queda do mercúrio. Esse momento se aproxima. Janeiro está a 1 mês e meio, e segundo o Weatherspark, traz o frio capaz de interromper a tentativa de pinça russa em Mirnared. A estação fria da cidade vai de meados de novembro ao início de março, com média de 3 graus Celsius, 37,4 graus Fahrenheit, durante esses 3 meses e meio. Em janeiro, Mirnarad tem uma máxima média de 25 graus Fahrenheit ou menos 4 graus Celsius. E as temperaturas podem cair até apenas 13 graus Fahrenheit ou menos 11 graus Celsius. A Ucrânia precisa resistir, pois os ataques russos diminuirão com o frio. E os pinos falsos são permitidos. A Ucrânia reforçará defesas em Mirnared, ponto crucial na batalha por Donetsk. Mirnarad faz parte da estratégia ucraniana de múltiplas camadas com Dobropilha e Pokrovsk. A Ucrânia tenta conter o avanço russo, diz a Euromaidan Press. O que foi conquistado ajudará, pois os reforços e suprimentos recém-chegados tornaram Mirnarad uma fortaleza. Quando a defesa da Ucrânia quase cedeu, é provável que o país não espere manter Mirnarad ou Pokrovsk para sempre. Segundo a imprensa Euromaidan, isso forçará a Rússia a outra luta lenta e desgastante, com milhares de mortes por pouco ganho territorial. Manter a ferrovia em Pokrovsk, que permite abastecer Mirnarad, é essencial para a estratégia. A Ucrânia vai concentrar suas defesas nessa linha ao máximo possível, entrando nos meses mais frios do ano. Depois, aproveitará a desaceleração russa para fortalecer Mirnarad e aumentar o desgaste das forças russas. Desgaste é tudo que Putin quer evitar em sua investida por uma cidade que já custou muito à Rússia. Já dissemos que Pokrovsk é o objetivo final de Putin nisso. Radinska aproxima a Rússia de Pokrovsk, assim como Mirnarad. Os avanços russos rumo a Pokrovsk tiveram alto custo para a Rússia, tanto durante a tão falada ofensiva de verão, que acabou não conseguindo tomar Pokrovsk, quanto nos meses anteriores, quando a Rússia lançava suas tropas contra uma cidade que, em certos momentos, parecia inquebrável. As perdas russas em Pokrovsk foram extensas.
Em 16 de novembro, o The Sun afirmou que Putin enviou quase 20 mil soldados para Pokrovsk em 18 meses, e a maioria foi retirada depois. O veículo diz que cerca de 13.500 dos quase 20 mil morreram ou ficaram feridos na longa batalha pelo reduto ucraniano. A medida Mirnarad da Ucrânia deve garantir que esse número aumente durante o inverno e até 2026, assumindo que o país consiga resistir até a chegada das temperaturas congelantes. O The Sun cita Philip Ingram, ex-planejador da OTAN e ex-oficial de inteligência britânico do Reino Unido, ao divulgar sua taxa de baixas. Alguns dados ucranianos sugerem que, só na batalha por Pokrovsk, 135 mil soldados foram mortos ou feridos. Pode ser ainda mais, diz Ingram ao The Sun, antes de explicar o impacto dessa taxa de desgaste no avanço de Putin para tomar toda a região de Donbás. E tentam capturar toda a disputada região de Donbás. A inteligência militar britânica estimou que, no ritmo atual, seriam necessários mais 4 anos e 2 milhões de baixas russas, acrescenta Ingram. A inteligência que Ingram menciona parece ser respaldada por uma combinação de arte de trincheira. O escritor David Axe e um relatório da United 24 Media citam comentários recentes do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Axe afirmou em 6 de outubro que a Rússia teve até 10 mil baixas nos primeiros 9 meses de 2025. Em 7 de novembro, a United 24 Media informou alegações de Zelensky enquanto tentava tomar Pokrovsk. A Rússia teve perdas confirmadas de 25 mil soldados registradas em vídeo e possivelmente mais 3 mil em outubro. A maioria dessas perdas ocorreu na direção de Pokrovsk, o que criará um total de até 128 mil baixas perto dessa cidade apenas até o início de novembro de 2025. Resumo dos 9 meses em que Putin pressionou Pokrovsk. A combinação, junto com a sugestão de Ingram, de que o número pode ser maior ao citar 135 mil como estimativa para toda a campanha, pode ser mais precisa do que ele imagina. Nada disso impede que a Rússia eventualmente tome Pokrovsk. A Ucrânia provavelmente espera que isso aconteça, por isso está trabalhando para infligir o máximo de perdas possível às forças de Putin antes que esse dia chegue. Mesmo se Pokrovsk e Mirnarad forem tomadas pela Rússia, a vitória pode não ser tão doce para Putin. Sim, a Ucrânia terá seu moral abalado com a perda de uma de suas principais cidades-fortaleza. O Telegraph até sugere que esse golpe pode ser forte o suficiente para abalar a unidade ucraniana, se o país permitir que isso aconteça. O veículo destaca que a tomada de Pokrovsk pela Rússia terá pouco impacto na linha de frente em Donetsk, tornando o golpe moral o maior que a Ucrânia precisa se preparar para enfrentar. Mark Galeotti compartilha essa opinião em artigo de 15 de novembro no The Times. Com a defesa de Pokrovsk e Mirnarad enfraquecendo, os combates no nordeste da Ucrânia seguirão, diz Galeotti. As cidades-fortaleza ucranianas que restam em Donetsk ainda resistem. Observadores ocidentais acreditam que elas vão demorar mais para cair do que Pokrovsk. A Rússia já soma 18 meses com Frovsk. Devido à manobra enganosa de Mirnarad pela Ucrânia, esse prazo pode chegar a 20 meses. Se a Rússia gastar mais tempo nas outras cidades-fortaleza ucranianas, Putin pode desgastar suas tropas e equipamentos antes da resistência enfraquecer. Por isso, o que a Ucrânia fez em Mirnarad é tão importante. Isso prolonga uma batalha já difícil para a Rússia. Assim, a Ucrânia terá mais tempo para preparar defesas para as próximas cidades que Putin mirar, caso Pokrovsk e Mirad sejam tomadas. Há quem diga que é a Ucrânia que está quebrando a Rússia, não o oposto. Fizemos isso em um vídeo recente, analisando por que Putin rejeita a paz e como a Ucrânia o faz pagar. Confira esse vídeo para saber mais e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura das situações em Mirnarad e Pokrovsk. E obrigado por assistir.